Louvado seja Deus. Aqui estamos para dar sequência no estudo sobre a ceia. No estudo passado, que eu postei no grupo no dia 3 de outubro, nós falamos um pouquinho sobre entre o versículo 26 até o 28, e hoje nós vamos ler 29 e 30 para iniciar, e depois vamos percorrer outros versículos. Mas antes vamos fazer uma breve oração, pedindo a Deus realmente a iluminação, a orientação, a unção do Espírito Santo de Deus, tanto para mim, que estarei ministrando o estudo, quanto para quem vai estar ouvindo, estudando e analisando o estudo. Louvado seja Deus. Pai eterno, nós te louvamos, glorificamos o teu nome, porque tu és maravilhoso, tu és grande, Pai, está dando essa oportunidade, mais uma vez está estudando a tua palavra, Senhor. Glorificamos a ti e pedimos a direção do teu Santo Espírito para esse estudo, Pai. E que todos quantos foram ouvir, assistir, analisar, estudar este estudo sobre a ceia, que possa ter o máximo de compreensão e também aplicação em suas vidas. Que nós possamos aprender e aplicar em nossas vidas em todos os momentos. Pai, nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, na minha Bíblia diz assim, o versículo 29, 1 Coríntios 11, versículo 29, diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque muitos entre vós estão fracos e doentes, e são muitos os que morrem. Então nós percebemos aqui uma sequência de que nós estudamos presencial, e agora estamos gravando devido ao nosso tempo, só um culto por semana é muito pouco para ministrar vários estudos. E se tiver algum questionamento, tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar, pode falar, que eu vou esclarecer, certo? Então fiquem à vontade, mas preste atenção, vamos acompanhar o estudo aqui. Então, comer sem discernir o corpo do Senhor é o título do nosso estudo de hoje. Mas o que é discernir? O que é discernir o corpo? Primeiro temos que analisar um pouquinho a questão da palavra, do significado, do sentido da palavra discernir. Então, discernir é perceber claramente, é reconhecer, é identificar, distinguir, identificar, reconhecer, perceber claramente. Mas o que é isso? Perceber o quê? Então é o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Discernir o quê? O corpo de Cristo. Agora, então já vimos aqui que discernir significa reconhecer, perceber claramente, identificar. Mas é o corpo de Cristo. Mas o que é esse corpo de Cristo? É aquele pedacinho de pão que a gente come ali? É discernir aquele pedacinho de pão que nós comemos na hora da ceia? Claro que não. O corpo de Cristo vai muito além, porque ali é apenas um símbolo, a representação do corpo de Cristo que foi partido por nós e o seu sangue foi derramado por nós também. Então, nós percebemos que quando ele diz assim, comei, todos vós comei o dele, comei todos, ou seja, todos devem comer desse pão, ou seja, todos nós vamos receber, cada um de nós vamos receber ou recebemos um pedaço do corpo de Cristo. E esse pedaço do corpo de Cristo está em nós. Então, o que é o corpo de Cristo? Somos nós. O corpo de Cristo é representado por cada pedaço de pão que nós celebramos durante a ceia. Cada pedaço de pão ele representa um membro do corpo de Cristo. Então, o que é esse membro do corpo de Cristo? O corpo de Cristo é formado e representado por todas aquelas pessoas que creem em Jesus Cristo, por todas aquelas pessoas que têm consciência de que somente através do sangue de Cristo é que nós somos remidos, é que somos perdoados, é que somos purificados, é que somos inscritos no livro da vida.
é que temos a garantia da vida eterna, da salvação, através desse pão e desse sangue. Só que, como eu já disse, esse pão que Cristo ofereceu ali, que partiu, está em nós. Então, o que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é cada membro, é cada pessoa. Então, esse corpo é formado por cada pessoa que crê verdadeiramente no Senhor Jesus e o reconhece como o único Salvador. E que faz essa menção e que tem consciência de que está participando dessa comunhão com Cristo, uma comunhão entre nós e Cristo. Então, todos nós que cremos no Senhor Jesus é que fazemos essa parte, esse corpo de Cristo. Então, vamos analisar um pouquinho alguns versículos que falam sobre o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo ele dá um ensinamento sobre esse corpo. Então, o corpo de Cristo, mais uma vez, repito para que vocês gravem, eu, é você, somos todos nós que cremos em Cristo Jesus. Nós é que somos esse corpo que nós temos que discernir. Não é discernir aquele pedacinho de pão, se é de qual farinha de trigo foi feito, se tem fermento, se não tem, se tem álcool. É o conteúdo daquele pedacinho de pão, não é isto. É nós. Então precisamos discernir. E no decorrer aqui do nosso estudo sobre o corpo, nós vamos falar um pouquinho, esclarecendo como que é esse discernimento. E como eu já disse, se você ficar em dúvida, pergunte, certo? Então vamos ler aqui. Epístola de Paulo mesmo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 15, que está escrito: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Aliás, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, o corpo de Cristo não é só um membro, são vários membros para formar esse corpo. Nós temos também o versículo Romanos, vamos para Romanos capítulo 12, versículo 5, que diz assim: assim que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Nós somos muitos, mas somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros. Então, o que é reconhecer? Reconhecer que, de fato, o corpo não é só um membro. Não só eu só faço parte do corpo de Cristo. O corpo é composto de muitos membros. Somos muitos membros, mas é um só corpo em Cristo. E individualmente somos membros uns dos outros. E muitos de nós, muitas vezes, nós não reconhecemos isto. Então, quais são os membros do corpo? Sabemos que a cabeça do corpo, no caso desse corpo que está se referindo aqui, a cabeça é Cristo. Mas nós temos vários membros, inclusive nós temos várias partes do nosso corpo. As mãos, os dedos, as unhas, inclusive cada pelinho que nós temos, tudo faz parte do corpo. Os pés, todos os membros do corpo. Estamos interligados. Então, muitas vezes, esse não reconhecer o corpo, não discernir o corpo de Cristo, não identificar o corpo de Cristo, muitas vezes eu pensar que eu sou melhor do que meu irmão. É eu não reconhecer o meu irmão ou a minha irmã como parte do meu corpo. E juntos formamos o corpo de Cristo. Porque esse versículo que nós lemos aqui, Romanos 12, 5, está dizendo aqui: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então, você faz parte do meu corpo, eu faço parte do teu corpo. Então, esse discernimento é que o apóstolo Paulo está dizendo aí. Às vezes eu não discerno, porque se nós olharmos o contexto, o que estava acontecendo quando nós lemos lá, no versículo 17, no primeiro estudo nós fizemos sobre esse assunto, não está gravado, mas fizemos presencialmente, que as pessoas estavam reunidas, mas cada um era individualista. Não existia uma harmonia. E no nosso corpo tem que haver harmonia. Tem que haver essa harmonia no nosso corpo, temos que estar interligados. Se nós tirarmos um membro desse corpo aqui, será que nós vamos sentir?
Nós tirar apenas uma falange, a nossa unha, se nós arrancarmos uma unha dessa aqui, será que não vai fazer falta? Será que não vai doer? Mas muitas vezes nós não vemos isso. Não vemos a dor do nosso próximo. A dor do nosso próximo não tem nada a ver com isso. Então isso é falta de discernimento. Então discernir o corpo de Cristo é saber, identificar o meu próximo, meu irmão, como parte do meu corpo e juntos, eu e ele e ela, formamos o corpo de Cristo. Vamos seguir mais um versículo aqui. O tempo passa tão rápido. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Esse pão que está falando é o corpo de Cristo. Então, todos nós, sendo muitos, mas somos um só pão, um só corpo, porque todos nós participamos do mesmo pão. Então, assim, somos muitos porque esse pão foi partido e foi distribuído por cada um de nós. Então, cada um de nós temos uma parte de Cristo, do corpo de Cristo dentro de nós. Então, se nós desligarmos uma parte, então o corpo fica incompleto, fica aleijado. Não vai funcionar corretamente. Vamos prosseguir mais um versículo aqui. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 também. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Então, o nosso corpo é um, mas tem muitos membros. E todos os membros, sendo muitos, formam um corpo. Assim também é Cristo. Então, sabemos aqui que nosso corpo é formado por muitos membros, mas é um só corpo. Então, Jesus Cristo, ele veio trazer para nós essa união, essa unidade. Então, se eu não descer no meu irmão, se eu não reconheço o meu irmão como membro do meu corpo, se ele faz parte do meu corpo, eu não posso desligar ele de mim. Então, eu sou ele é eu sou eu, e assim por diante. Nós somos um em Cristo Jesus. Mas será que nós estamos reconhecendo isso? Então, essa é a questão que o apóstolo Paulo está dizendo, que o que nos condena, o que traz juízo sobre nós, não é o pecado em si que nós cometemos, essas falhas, como eu já falei, essas falhas do dia a dia. É essa falta de reconhecer meu irmão como meu irmão, como membro do meu corpo, e junto formamos o corpo de Cristo. Então é esse não reconhecimento, essa falta de discernimento aí que traz o prejuízo para nós. Porque desde quando eu não reconheço meu irmão, não estou em harmonia, eu quero ser melhor do que ele, ou do que ela, ou ela quer ser melhor do que eu, ou ele ser melhor do que eu, quer dizer, há essa diferença, essa disputa, então aí estamos comendo indignamente a ceia do Senhor. Porque a primeira coisa que eu tenho que reconhecer é isso aí, que todos nós que cremos em Cristo Jesus nós somos membros uns dos outros e juntos formamos o corpo de Cristo, porque cada um somos membros do corpo de Cristo. Vamos ver se dá para ir mais um pouquinho aqui, não vai dar para encerrar hoje. Vamos mais aqui, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, que diz assim: pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer grego, quer servo, quer livre, e todos temos bebido de um espírito. Acho que é esse mesmo, é 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, na verdade. Todos nós fomos batizados em um só Espírito, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, formando um corpo, quer judeus, quer grego, quer servo, quer livres, quer todos, e todos temos bebido do mesmo Espírito. Então, diante de Deus, não há exceção de pessoa. Não existe cor, raça, nível social, nível de intelectualidade, não existe isso aí. Para Deus, para Cristo, todos nós somos iguais. Porque ele morreu na cruz do Calvário, por mim e por você, por todo ser humano. E agora, todos aqueles que creem nele, todos aqueles que bebeu da mesma fonte, que fomos batizados no mesmo Espírito, nós fazemos parte, não importa quem que seja. Então não tem bonitinho, nem feinho, melhor, pior, não existe isso aí. Se eu considerar que um membro do meu corpo é pior, se eu arrancar ele, esse dedo, eu não reconheço esse dedo como parte do meu corpo,
eu isolar ele, desconectar, tirar ele aqui, o que vai acontecer? Vai ficar faltando um dedo. E o que vai acontecer com esse dedo? Ele vai morrer. Então depois nós vamos ver aqui o versículo 30 que vai falar sobre isso aí. Mas por enquanto vamos ver aqui mais um versículo e depois vamos deixar o restante do estudo, como falar sobre a questão do corpo, vamos deixar para o próximo estudo. Então, vamos ler mais um versículo aqui no livro, na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 16. O que ele está dizendo aqui? Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. Então, sim, o nosso corpo ele tem que estar bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas. Então, por isso, nosso corpo tem que estar interligado. Nós que cremos em Cristo Jesus, nós que formamos o corpo de Cristo, temos que estar interligados um no outro. Esse é o discernimento. Eu tenho que discernir, eu tenho que reconhecer cada parte do meu corpo como parte do meu corpo. Se eu não reconhecer isso, eu estou participando da ceia indignamente. Então, muitas vezes nós queremos julgar as pessoas, condenar as pessoas. Ah, aquele irmão não deveria estar participando da ceia. Ah, aquela irmã não deveria estar participando da ceia. Por que não? Não é parte do meu corpo, então eu também não poderia participar. Se ele não pode, também não posso. Porque se ele pecou, também peco. Se ele comete falha, eu também cometo. Então, o que o Paulo está ensinando aqui é que nós temos que reconhecer, porque todos os membros estão ligados pelo auxílio das juntas. Nós temos que estar conectados em harmonia. Nós temos que ter o mesmo foco, a mesma direção, que é o reino de Deus. É Jesus Cristo. Não são as coisas deste mundo, é o reino de Deus. O que Jesus ensinou sobre o reino de Deus? Então precisamos aprender um pouco mais. Se nós estamos inscritos, nós somos nova criatura, as coisas velhas já passaram. Então tem que reconhecer o meu irmão. Não importa quem que ele seja, eu tenho que reconhecer e viver em harmonia. Então esse é o corpo, o verdadeiro corpo de Cristo, que nós representamos, porque ele colocou em nós parte do seu corpo. Ele partiu na cruz e dividiu pedaços para cada um daquilo que crê. Então todos nós, independentemente, sem exceção, se nós cremos em Jesus Cristo, aceitamos o sacrifício dele na cruz, reconhecemos que só através do sacrifício dele na cruz é que nós somos salvos e que formamos esse corpo. E esse corpo que um dia ele vai buscar esse corpo. Então nós temos que zelar. Da mesma forma que eu zelo por mim, eu tenho que zelar por meu irmão. Então se eu tiver um pão e meu irmão não tem nenhum, eu tenho que dividir, partir esse pão no meio para dar para o meu irmão. Porque é como eu pegar e zelar todos os membros, cada um zelando um do outro. Eu zelo de cada um dos meus membros. Então essa mão ajuda essa ajuda a outra e assim por diante. E ela ajuda todo o corpo e assim por diante. Então que nós possamos ter essa consciência de que nós é que somos o corpo de Cristo e todos nós somos membros uns dos outros. Então se eu prejudicar qualquer pessoa, eu estou prejudicando a mim mesmo e prejudicando o corpo de Cristo. Então, que Deus nos abençoe para que possamos ter mais compreensão, mais convicção, mais consciência de que nós temos que ter essa responsabilidade. Participar da ceia, mas se nós não tivermos essa consciência, não adianta nada comer aquele pedacinho de pão ali e beber aquele pouquinho de vinho. Acontece como estava acontecendo lá em Coríntios, que Paulo cobrou daqueles irmãos ali. Então, que Deus nos abençoe, nos dê graça. Se tiver dúvida, é só perguntar. Em nome do Senhor Jesus. Até o próximo estudo. Amém?